Maurício, eu acho que ficou vários ganchos aqui para nós conversar sobre vários pontos, né? Porque gravamos há um tempo atrás aí um episódio com o Rodrigo Rossato, você conhece muito bem, né? Exclusivamente sobre manejo de acidez do solo, e ele traz os dados que você conhece, são assustadores, né? No estado, nós temos realmente um problema muito sério com isso. Então, a gente quer adubar mais ou escolher a cultivar da moda, achando que vai bater 100 sacos, e a gente está esquecendo do calcário, por consequência, cálcio, magnésio, enfim, né? Então, são alguns pontos. Mas uma das coisas que me chama a atenção aqui, Maurício, passados 20 anos, nós viemos com um histórico muito semelhante a 2005, né? Em termos de dificuldade produtiva que nós temos no estado. E o que você pode analisar hoje, olhando lá, né, como vocês estavam naquele momento, percorrendo todo esse caminho até agora, como foi passar de novo por um desafio produtivo, embora tenha irrigação, enfim, mas acredito que você concorde comigo que não há outra forma hoje de você pagar a conta ou de você ser mais eficiente, de eu ter mais lucro do que através da produtividade, certo? Temos que ter produtividade. Mas o clima tem sido um fator extremamente adverso no nosso estado. Como que você olha o ponto inicial e aonde está hoje em relação ao mesmo desafio climático que o Rio Grande ciclicamente nos impõe? Excelente gancho, Felipe. E quando tu faz essa pergunta, eu volto lá atrás, em 2005, numa conversa que eu tive com meu pai, que foi a conversa, talvez, que foi o grande divisor de águas na nossa visão dentro da propriedade. Naquela época, a gente focava em horizontalizar o nosso negócio, ou seja, quanto mais área plantasse, né, mais possibilidade de receita a gente tinha, porque o aumento de escala era por ganho de área. Só que o risco aumentava muito também, porque nosso negócio era pouco protegido. E eu falei para ele, pai, do jeito que a gente tá indo, se a gente seguir nessa mesma lógica, nós vamos quebrar. Porque em 2005, 2006, Felipe, eu lembro como se fosse hoje, nós passamos por um ano muito desafiador de regime de chuva, como o último ano que a gente passou agora, e nós fechamos média 19 sacas por hectare. E eu me voltei e pensei comigo, nós não vamos conseguir sobreviver, porque nosso custo de produção à época, com arrendamento, era 32 sacas. Então a gente não estava nem conseguindo pagar o nosso custo. E a gente plantou um inverno muito doído na sequência, porque não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha nem condições de semear uma lavoura de trigo com alta tecnologia. Mas a gente resolveu dar um passo para trás, diminuir as áreas de arrendamento, diminuir as áreas de crescimento horizontal. Resolveu fazer o dever de casa dentro da propriedade própria, dentro das áreas com maior potencial, e melhorar a fertilidade, ou seja, crescer de maneira vertical. E passados 20 anos, que é a pergunta que tu fez, o que isso aí impactou, o que isso aí fez a diferença? Esse ano, para te ter uma ideia, nós temos uma propriedade nossa que tem bastante área de sequeiro, e foi a área que menos choveu. Choveu 262 milímetros em 5 meses. É uma área que está com uma fertilidade muito boa, que tem uma rede de plano de cobertura fantástica, que tem um benefício de solo já acumulado nesses últimos 20 anos. E essa fazenda, mesmo com toda essa diversidade climática, fechou 42 sacas de média. Ou seja, aquilo que eu falei lá atrás pro meu pai, nós mudasse a maneira de como enxergar nossa terra, melhorasse nosso solo, buscasse equilibrar a fertilidade, focar na rotação de cultura, focar nos manejos de plano de cobertura, a gente ia criar um sistema mais resiliente. A gente não ia mais quebrar. E realmente isso aconteceu, cara. Eu fiquei muito orgulhoso esse ano, porque mesmo com todo esse desafio climático, fechar 42 sacas de soja é muito bom. E eu falo isso porque o produtor rural, ele é medido por metro quadrado, né? A gente se compara muito por metro quadrado em rendimento com outros produtores. Eu tive vizinhos meus de cerca de arame colhendo 18, 14, 21, 22 sacas. Eu recebi N chamadas, ligações de produtores, cara, o que eu faço fechando essas médias? E eu ouço deles, isso me dói muito, porque eu tive na pele deles no passado, mas depois que eu mudei, depois que eu resolvi trazer essas boas práticas agrícolas, melhorar um pouco o entendimento do uso de recursos, melhorar o manejo do meu sistema, isso me aumentou muito, muito mesmo a possibilidade de resistir a essa diversidade climática. E hoje a nossa produtividade mostra isso, que é muito bom colher bem. Todo produtor sonha em colher bem, mas é muito bom também colher razoavelmente bem num ano desafiador, ou seja, não ficar negativo. E nossa atividade hoje precisa disso. Maurício, excelente, porque me fez ganhar um podcast já hoje, porque muitas vezes o pessoal foca no 100, né? E eu tenho explicado muito que o rumo ao 100, ele é o caminho. E acho que esse é um belo exemplo, né, de como você pode estar trilhando esse caminho e num ano tão desafiador, com tão pouca chuva, o intuito
do que a gente tem discutido aqui, das práticas que a gente traz, é melhorar um pouco a produtividade. No ano mais desafiador, como tu falou, teu vizinho talvez colhendo 18, 20, e você 40 e poucos. Esse é o intuito, né? E, obviamente, quando chover, quando tiver clima, a gente quer bater o 100 e acima disso, né? Então, é muito importante.